Bom, pessoal, então vamos dar um passo para trás e vamos aqui olhar um pouco mais detalhe os números complexos. Então vou introduzir para vocês, baseado um pouco no que eu falei para vocês já de espaços vetoriais, a diferença é que a gente vai introduzir um produto. Eu vou tentar motivar esse produto com outras duas coisas que eu falei para vocês, que é o produto antissimétrico, lembra que eu mostrei para vocês aquela noção de produto antissimétrico, que acaba dando para a gente uma noção de área, né? E eu vou mostrar que com esse conceito de área e comprimento, na verdade, estão construídos dentro dos números complexos, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem várias coisas que vocês vão ver em cálculo 2, né, que é na parte de cálculo de campos vetoriais, que envolva campos vetoriais, que são extensões desse mesmo conceito. Então, quando você aumenta as dimensões de um problema, você cria novas propriedades para os seus elementos do seu conjunto, né, que você está descrevendo, mas essas coisas todas já estão presentes em números complexos, então é bastante interessante a gente ver os números complexos com cuidado, justamente para a gente conseguir e depois extrapolar para esses casos mais complicados. Então, oi? Assim, eu vou mandar a lista para vocês hoje e aí na quarta-feira eu pergunto para vocês o tempo que vocês gostariam para a gente fazer a prova. Que aí vocês avaliam de acordo com a dificuldade da lista ou a dificuldade que vocês vão ter com a lista. Certo? Mas provavelmente daqui umas 2 semanas, algo assim. Bom, então a motivação histórica. As pessoas resolviam, né, raiz de polinômios e a ideia é como que você encontra a raiz desse polinômio, né? E claro que as pessoas lá, você pode imaginar, se encontravam raízes de polinômios, né, usando fórmula de Bhaskara, isso ou aquilo, mas em várias situações esse tipo de polinômio aparece e você simplesmente não tem como resolver, certo? E aí, como a gente falou na outra aula, a resolução desse problema é que você, na verdade, quando você encontra isso, é sinal de que você está descrevendo alguma coisa que não é mais um número, né, naquele sentido que eu falei para vocês. Não é simplesmente mais uma contagem de alguma coisa. Geralmente, quando você chega nesse ponto, se isso aqui realmente aparece na sua formulação matemática, é sinal de que você está descrevendo alguma coisa que envolva uma geometria bidimensional, certo? Então, como que a gente faz uma definição formal de um conjunto de objetos que seja, para esse conjunto de objetos, você seja capaz de encontrar a solução desse problema, né? Então, a definição. A gente vai definir a definição aqui, espaço vetorial. A definição em termos de espaço vetorial é assim. O conjunto C, né, é um conjunto de números, tá, que vai ser um par ordenado, AB. Lembra, a gente definiu lá atrás AB como sendo o par ordenado, né? É o par ordenado em que o primeiro elemento pertence a um certo conjunto, né? E o segundo elemento pertence a um outro conjunto, que nesse caso é o mesmo, tá certo? Então esse é o conjunto, ok? Junto com esse conjunto, a gente tem a noção de soma. Então a gente tem que AB mais CD. É o mesmo conceito de soma que a gente definiu lá atrás, quando a gente transformou o R2 num espaço vetorial. Então a gente discutiu isso, discutiu dimensionalidade e tudo mais, e a gente definiu a soma assim, né? A mais C, B mais D. Certo? Então veja, pessoal, isso aqui é uma definição, tá? A gente geralmente usa o mesmo símbolo aqui, mas na verdade eu poderia dizer que esse cara aqui é o R2, tá certo? E eu vou dizer que a definição do C é igual a esse conjunto que tem o R2, uma soma e um produto aqui, um produto entre elementos de R2, tá certo? Então, a soma é definida assim. Então, a gente sabe somar números reais, então a gente sabe somar esses pares ordenados, certo? E a gente define aquele produto ali, né, que seria A menos B.
Aqui eu escolhi menos B, pessoal, é uma conveniência, vocês vão entender daqui a pouco por quê, mas tanto faz, tá? Eu poderia ter simplesmente colocado B aqui. E isso fica assim, ó, ponto C, D. Aí eu vou definir esse negócio assim. A, C mais B, D, tá certo? E aqui vai ficar assim, A, D menos B, C. Você pode pensar, bom, mas que negócio aleatório esse que foi definido, né? Você definiu um produto entre esses dois vetores e esse produto vai me dar dois elementos aqui agora. Esses dois elementos vão ter significados geométricos distintos. Veja, o que é isso aqui, pessoal? ACBD. Eu não vou botar ponto não, tá? Eu vou botar um produto assim, para vocês não confundirem com produto por escalar. Ou produto escalar, na verdade. Tá? Não, pois é, deixa eu pegar um outro símbolo aqui. Ai, meu Deus. Então, eu vou fazer uma bolinha. Pronto. Produto bolinha. Certo? Defino assim. O que é esse cara aqui? Se eu pensar nesses caras como um vetor, isso vai ficar assim, ó. A, B, produto V, produto escalar, CD, é igual assim, né? AC mais BD. Lembra? E a gente definiu aquele... Lembra que a gente viu o produto antissimétrico dos vetores também? Quando a gente definiu aquela matriz simplética, vocês lembram daquilo? Bom, o que a gente pode fazer é definir um produto antissimétrico que vai ser assim, né? Que seria tipo uma componente do produto vetorial. Então, seria AB, CD. E esse aqui, como é que é, né? É esse cara aqui, ó. A, B, C, D, né? Que vai ser AD menos BC. Certo? A gente viu que esse cara aqui, esse produto, dava essa quantidade aqui. E lembra que a gente dividiu pelo módulo desses dois vetores e mostrou o seguinte. AD, CD, e aí eu divido aqui por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz de C ao quadrado mais D ao quadrado, certo? E esse cara aqui vai ficar como? Vai ficar A dividido por esse cara aqui, né, vezes D, que divide por esse cara aqui. Vocês lembram disso aqui que eu fiz lá atrás? Mais C. Vocês lembram disso aqui que eu tinha feito? Lembra, esse cara aqui, ó, dá cosseno de θ1. Se você pensar que isso é assim, ó. Eu tenho aqui A, B, e aí eu tenho aqui C, D. Certo? Se eu pego A dividido por quadrado de A quadrado, se eu pego A dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, isso aqui, né, é esse θ1 aqui. É o cosseno desse ângulo, certo? E se eu pego esse cara aqui, ele vai dar, o D é o seno, né? Esse cara aqui é seno desse outro ângulo, desse ângulo aqui, θ2. Certo? Então vai ficar assim. Cosseno θ1, seno θ2, menos, aí aqui é seno θ1, cosseno θ2. Certo? Isso aqui é o quê? Seno de θ2 menos θ1. Certo?
Eu estou só tentando lembrar, mas a gente já tinha feito, né? Se a gente pega esse negócio aqui e bota aqui... Peraí que tá errado. Peraí. Então, aqui, ó. Essa área aqui, ó, é dada por isso aqui, por esse módulo aqui, né, no denominador, vezes o seno do ângulo. Lembra que a gente fez a área do paralelogramo? Professor, a ordem dentro do seno de teta 1 seno teta 2 menos seno teta 1, se fosse trocado seno de teta 1 menos teta 2, mudaria ali? Ou, tipo, Mudaria o sinal. Mudaria o sinal aqui. Isso é uma coisa extremamente importante que vocês vão descobrir, na verdade, que o campo magnético, ele não é um campo que aponta numa direção, é um campo que aponta numa área. E as áreas, elas são ordenadas. Então, existe uma área que aponta para cima. Pensa aqui, esse papel está apontando para cima, certo? Mas por que não apontando para baixo? Por que eu defino que ele está apontando para cima ou para baixo? Né? Então, você tem que escolher uma ordenação. Então, eu falo, por exemplo, se for horário, então ele está apontando para cima. E se for anti-horário, ele está apontando para baixo. Então, os conceitos de área, eles têm sinal, tá certo? Então, o produto vetorial, ele te dá, as componentes vão ser áreas com sinal, dependendo se a área aponta para cima e a área aponta para baixo. Eu vou introduzir um pouco mais para frente o conceito da regra da mão direita, não sei se vocês já viram, para definir o plano cartesiano. Isso é uma convenção para dizer qual é a área positiva e qual é a área negativa. Então, quando você faz o plano cartesiano, o plano, não, né, sei lá, o cubo cartesiano, não sei. Você faz assim, né? E por que você bota o x aqui, o y aqui e o z aqui? É a convenção, porque você quer que o produto vetorial, você convenciona ele com a regra da mão direita, e você quer que os eixos deem de tal forma que o produto vetorial desse eixo com esse eixo dê esse eixo aqui. E aí a regra da mão direita é, sai daqui para cá, aponta para cima. Então, o produto vetorial de x com y é z. Se você pega o produto vetorial de y com z, é x. Mas olha que interessante, se você fizer o produto de x com z, dá menos y. É por isso que, não sei se vocês já viram o produto vetorial, o sinal do y é trocado. Né? Se vocês não viram, vocês vão ver, e se você reparar que a fórmula do produto vetorial é assim, para o x é uma coisa, para o z é uma coisa, e para o y é a mesma coisa que esses outros dois, só que com sinal de menos. É justamente porque a gente convenciona com a regra da mão direita. Certo? Então aqui é a mesma coisa, as áreas elas têm direção de acordo com a convenção que você introduz. Essa questão da ordem dos eixos, assim, me incomodava muito porque quando a gente escreve, por exemplo, um diferencial com x e y, a gente coloca o x ali onde está o y e o y onde está o z. Aí eu falo, por que em 3 eixos, por que a gente não deixa igual e o z no lugar do x ali, sabe? Não, você pode, mas aí o que acontece é o seguinte, para onde é que... Aí a regra da mão direita, o z, ele tem que apontar para dentro do quadro. Então aqui tem que ser menos z. Para você ter a regra da mão direita. Mais fácil, convencionou outro diferencial por ser mais fácil. É porque eu acho que não sou muito bom em desenho, consigo fazer esse negócio aqui com dar uma impressão de que está para fora do quadro, né? Agora imagina alguém tendo que fazer esse negócio aqui assim, ó. Né? Tem que fazer o Z apontando para... Eu fiz ao contrário, né? Vocês estão confusos. X, Y... Ah não, aí o Z está para cá mesmo, pode ser assim. Eu falei besteira porque eu não esqueci de trocar aqui. Mas aqui, ó, X, Y, Z. Tá certinho. Pode fazer assim, sim. Só que geralmente a gente associa Z para cima e para baixo, né? Sim, como dava para achar que seria desse jeito, mas daí a gente vê qualquer professor fazendo e o primeiro professor fez o Z para cima do Z. É, porque você tem que pensar nesse cara aqui, é como tenta arrancar ele do quadro e fazer uma rotação rígida. Se você roda ele para o X ficar para cá, o Z fica para cima e o Y fica para cá. É porque é sempre uma rotação rígida do mesmo sistema. Certo? E aí, bom, vai da sua habilidade como desenhista para fazer de outras formas. Mas assim, é tão convencional usar o Z para cima
que eu não aconselho vocês tentarem fazer outra coisa, porque é o que vocês vão ver em todas as coisas e várias fórmulas da física usam isso. Tipo, o momento angular do átomo de hidrogênio, os números quânticos do átomo de hidrogênio dependem dessa convenção aqui. Porque é o Z sendo para cima que faz a gente convencionar o momento angular como o momento angular na direção Z. Então, eu não aconselho complicar à toa. A minha intenção aqui, pessoal, não é fazer uma coisa meio obscura sobre esse produto aqui. Eu quero mostrar para vocês que dentro desse produto complexo, que esse produto bola que eu coloquei aqui, bolinha, ele tem uma noção de produto interno e uma noção de produto externo, tá certo? Só que em uma dimensão só existe uma área, por isso que não é complicado. Se você tenta extrapolar isso para mais dimensões, você vê que você não consegue tão facilmente. Você precisa ir para os quaternions, como eu falei para vocês, que aí vão envolver o I, chapéu, J, chapéu, né? Que é isso aqui. Né? Vocês provavelmente já viram esse cara aqui chamar de... Esse cara aqui é o I, chapéu, esse cara aqui é o J, chapéu, e esse cara é o K, chapéu. Certo? Isso aqui foi porque o Hamilton, quando inventou os quaternions, ele estendeu os complexos, e aí, bom, se é o I, é o imaginário, aí depois o próximo é J e o próximo é K, pela sequência do alfabeto mesmo, não tem nada especial em relação a isso. Mas não tem nada de arbitrário aqui, são dois conceitos geométricos, tá? E num plano só existe uma área. E num volume, quantas áreas tem? Quantas áreas você tem no volume aqui? Isso. 1, 2 e 3. Certo? Então, numa coisa de 2 dimensões, tem uma área. Numa coisa de 3 dimensões, tem 3 áreas. E numa coisa de 4 dimensões? Quantas áreas eu tenho? 52. Não é essa a sequência certa, mas é quase isso. Ó, você tem a área que forma x com y, x com z e y com z. São 3, né? Se fosse 4, seria x com y, x com z e x com w. Além disso, a gente ia ter y com z, y com w e z com w. São 6. Certo? Somente em 3 dimensões o número de áreas é igual ao número de direções. Você vê, para 2 dimensões é uma área. Para 3 dimensões são 3 áreas. E para 4 dimensões são 6 áreas. Isso aqui vão ser todos os tipos de transformações de Lorentz que vocês vão encontrar. Vocês provavelmente viram essas transformações aqui, ó. As 3 transformações de Lorentz que você viu, que é uma transformação de Lorentz na direção x e na direção y na direção z, são rotações no espaço e tempo. E esses caras aqui são rotações no espaço. Então, as transformações do grupo de Lorentz, que é todas as transformações que você pode fazer no espaço ou tempo, são as 3 de Lorentz mais as 3 rotações. Esse aqui é o grupo de Lorentz. Isso aqui foi o que eles inventaram, né? O Lorentz inventou em conjunto, né? Ao mesmo tempo que o Einstein, com pontos de vista diferentes. Einstein era um ponto de vista muito mais físico, o Lorentz estava fazendo isso, né? O Poincaré também, do ponto de vista mais da teoria de grupos. Mas são todos os tipos de transformações que você pode fazer numa coisa quadridimensional. Só que numa coisa quadridimensional, você tem agora mais giros que você pode fazer. Só que quando você envolve o giro, quando você tem um giro que envolve espaço e tempo, a gente chama de transformação de Lorentz. E quando você tem um giro que envolve espaço e espaço, a gente chama de rotação. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês vão aprender em cálculo 2 toda a parte de análise em R3. E aí em R3 vocês vão aprender o produto vetorial. O produto vetorial é o produto que te dá as 3 possíveis áreas quando você pega 2 vetores, certo? E ele só funciona porque o Gibbs percebeu isso, porque tinham 3 direções e 3 áreas. Quando você vai para isso aqui, você precisa ir para um formalismo tensorial, porque você não consegue descrever tudo em termos de vetores. Certo? Mas, se um dia eu tiver tempo, eu vou preparar um curso optativo para vocês de álgebra de Clifford, em que a gente consegue fazer tudo isso aqui num formalismo só, que o Clifford inventou há um tempo atrás,
e que é muito interessante, porque resume toda a geometria do espaço-tempo numa coisa só. É como se fossem números complexos para o espaço-tempo. Você descreve todo o espaço-tempo em termos de um conjunto de objetos. Bastante interessante. Professor, nesse curso o senhor vai falar sobre geometria diferencial e geometria euclidiana? Nesse aqui, Relatividade geral? vou um pouco quando eu for falar de relatividade geral, sim. É uma dúvida. O senhor falou que os números imaginários, os números complexos, eles têm relação com rotação. Isso. No caso daquela parábola ali, a gente vê que ela não tem uma raiz real, ela tem duas raízes complexas. Isso. Qual que é a relação entre as raízes complexas e essa questão de rotação? Ou não tem? Então, é porque basicamente o número complexo ele vai ter duas. A gente está meio que fazendo uma coisa um pouco não linear, mas acho que não tem problema. O número complexo ele vai ter dois caráteres simultaneamente. Ele vai ser um vetor, então aquele vetor aqui, AB, como eu tinha escrito antes, mas ele também vai representar uma rotação. Então, quando eu multiplicar um número complexo por um outro número complexo, você pode pensar que esse número complexo está sendo girado por esse número complexo aqui, certo? E aí você vai descobrir que você pode pegar esse vetor aqui e eu estou girando esse vetor, digamos que esse aqui seja o 2. Eu estou girando pelo Z1, certo? Agora, veja, eu posso fazer uma rotação de forma que esse cara aqui, ele gira para cá. Então, digamos que esse vetor aqui seja o resultado de Z1 e Z2, certo? Mas se a aplicação do Z1 é o mesmo que girar para cá 90 graus, então se eu aplicar Z1 ao quadrado, Z2, eu vou ter esse vetor para cá. Só que se esse aqui é o Z1, então esse cara aqui é menos Z1. Você concorda? Então isso aqui tem que ser menos... Opa, tá errado. Menos Z1. Mas isso significa que Z2 ao quadrado é igual a menos 1. Eu vou explicar isso direitinho, com toda a trigonometria necessária, tá? Mas a ideia vai ser essa. Esse cara deixa de ser um número no sentido de um número que conta a quantidade de alguma coisa, por exemplo. E passa a ser o quanto que alguma coisa está sendo girada. Quando você estende um polinômio para o que era um polinômio de números para um polinômio de transformações, faz sentido falar de uma transformação que leva um vetor em menos ele. Por isso que esse cara passa a ter soluções. Mas como eu falei para vocês, eu posso girar esse treco assim, para cá, que seria a solução mais i. Só que eu posso girar para cá também, que seria a solução menos i. Que são as duas soluções desse cara, como você acabou de falar, né? X é igual a mais ou menos i. As duas soluções é porque eu posso resolver esse problema estendendo o conjunto de possíveis números aqui para introduzir um conjunto que descreva rotações. Aí no momento que eu faço isso, eu tenho rotações que ao quadrado são menos 1. Só que eu tenho a rotação para a direita, que ao quadrado é menos 1, e a rotação para a esquerda, de 90 graus, que também ao quadrado é igual a menos 1. Certo? Mas a gente está se adiantando um pouquinho. Eu vou mostrar isso aqui com um pouco mais de detalhes para você, para vocês acreditarem em mim, para ficar mais concreto. Entendeu? Mas a ideia é essa. Você precisa mudar o que você está fazendo para resolver aquilo lá. Ou seja, não existe solução para os reais. Não existe. Como você mesmo falou, não tem raiz real. Mas às vezes essa maneira de explicar a coisa, ela torna um pouco complicada. Não existe raiz real. Se for um número real, não existe raiz. Entendeu? Se você está trabalhando com esse negócio aqui, aquele ali é o número de coisas que você está vendendo, não existe solução. Não existe solução no ponto final. Agora, se aquele negócio ali está representando agora algo mais complicado, o movimento de um negócio no plano e tal, aí tem soluções, entendeu? Porque raiz
Se você já pensa... Aham. No caso, quando a gente estende os complexos, esse significado perde sentido? Porque, graficamente, cruzaria alguma coisa essas raízes, se a gente aplicasse esses valores de x? Então, mas aí você pode pensar assim, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Só que agora, o que você está fazendo é que você está estendendo o seu domínio. O seu domínio deixa de ser números reais e passa a ser números complexos. Então, essa função que você pensava assim, né? F de x igual a x ao quadrado mais 1. Aí você pensa, bom, eu vou grafar essa função aqui no plano x e y. Então, tá aqui, x, y, aí eu tenho aqui, né? Vou botar o zero aqui, só para facilitar o desenho. Aqui é a altura 1. E você tem a parábola aqui, certo? Aí você fala, bom, esse cara nunca toca ao zero, ok? Agora a gente vai mudar a brincadeira. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer o x agora, ele vai ser um número complexo. X eu vou trocar por z, que é igual a esse negócio que eu falei para vocês aqui, ó, a, b, certo? E eu sei que z é igual a z ao quadrado é AB. AB, a gente já viu como é que fica, vai ficar assim. A ao quadrado menos B ao quadrado, e aqui vai ficar AB menos B. Não, peraí. Mais BA. Então vai ficar 2AB. Deixa eu ver se eu errei. Tem que ser menos 2AB. Vocês lembram da fórmula que eu tinha botado aqui atrás? Né? Eu tinha escrito assim, ó. A menos B, bola, C, D é igual a AC mais B, D. E aqui A, D menos BC. Então, se eu mudo o sinal de menos para mais, aqui vai ficar menos. E aqui vai ficar mais, né? E se eu boto aqui C vai para A, aqui vai ficar A, e aqui vai ficar A, né? E se eu mudo aqui, se eu mudo o meu D para ser B, aqui vai ficar B, aqui vai ficar B, A ao quadrado menos B ao quadrado, e aqui vai ficar B, AB mais BA. Então vai ficar assim, certo? Então é mais aqui. Ok? Por que eu acho que é menos? Ah, não, é mais mesmo. Senhor, só voltando um pouco ali. Esse AB, ele é um número complexo. Não, esses números são reais. Lembra da nossa definição? Mas o par, AB. Ah, tá. O par, isso aqui é o que a gente vai chamar de Z. Sim. E essa definição que o senhor colocou dessa multiplicação, essa bolinha assim, ela vem de algum lugar? É isso que eu estava tentando motivar vocês. Ela é construída a partir de dois elementos geométricos. O produto interno, o produto escalar, que vocês conhecem, que é simplesmente esse vezes esse mais esse vezes esse, e o produto antissimétrico, que é o produto que dá a área. Então eu pego dois elementos geométricos que eu conheço e uso eles para construir um produto. E por que quiseram fazer desse jeito? O produto interno e o produto antissimétrico? Professor, quando a gente fala do escalar e vetorial, não é cálculo volume? Você está falando o produto interno de vetor x com o produto vetorial de y e z, por exemplo. Exatamente. Sim, isso tudo é verdade. A gente pode construir o volume assim, mas é porque, bom, isso é culpa do Gibbs, porque o produto vetorial, na verdade, ele te leva a uma área. E aí o produto interno com o produto vetorial, ele te dá o volume, né? Ou seja, você pega esse cara aqui, aí você pega o produto desse cara com esse cara aqui, ele define essa área, aí você define um cara aqui para cima. Poxa, mas está horrível isso aqui, peraí. Né? Você pega vou pegar assim para mais fácil. E esse cara gera uma área aqui, aí digamos que eu tenho um vetor para cá, e deixa eu fazer, para cá, e esse cara aqui, ele faz todo mundo ser para cá também. Aí você faz um volume aqui, ó.
Caramba. Algo assim, certo? E esse volume aqui é definido como se falou, né? Se esse, né, vou botar um V1 escalar V2 V3, certo? Aqui É só, acho que fica claro ali a dúvida. É uma multiplicação entre números complexos, ela é definida em termos do produto interno e daquele aritmético. isso. A minha dúvida é por quê? Porque é estranho para mim você definir uma multiplicação em termos do produto interno e do aritmético. Né? A sua pergunta é, fundamentalmente, por que isso é útil? Porque a gente só faz isso porque é útil, né? E a gente não tem uma resposta, eu pelo menos não tenho uma resposta agora na ponta da língua, por que em geral isso é útil. Eu posso te mostrar que isso funciona assim em várias situações. Agora, por que em geral isso é útil? Porque isso é uma definição, a gente definiu assim, a gente queria que fosse assim, que a multiplicação fosse definida nesses termos. Isso. Então ela teria que ter uma motivação para ser assim. A gente gostaria que ela fosse definida nesses termos. É porque as motivações que eu posso te dar são tanto abstratas, né? Porque você tem toda uma estrutura algébrica que você quer que seja preservada. Então, produto, inversa, como é que se diz? Divisão e tal. Você precisa que esse produto seja assim para que você possa definir, por exemplo, uma álgebra aqui, ó, Z1 vezes Z2 ao quadrado dividido por Z3 aqui. Né? Você pode fazer isso aqui. Você tem a mesma estrutura algébrica dos números reais preservadas quando você define esse negócio aqui. Parece uma maluquice, né? Porque eu estou dividindo por um vetor bidimensional. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente define divisão de números complexos. E aí ela preserva as mesmas características algébricas, tá certo? Mas sua pergunta é mais profunda que isso. Porque quando o Hamilton tentou fazer a extensão dos números complexos, ele não tentou sair do I chapéu para o J chapéu e K chapéu. Ele tentou fazer isso aqui. Só que não dá. Porque esse cara aqui, o produto desses caras não pode ser simétrico. Se o produto desse cara, ou seja, se I chapéu, J chapéu for igual a J chapéu, I chapéu, esse cara não representa mais rotações numa coisa bidimensional. Ele viu que era necessário colocar K chapéu, e aí o produto desses dois caras aqui tem que ser dado por K chapéu. Mas, novamente, para descrever as rotações tridimensionais, por que a gente quer descrever rotações tridimensionais? Porque são as que a gente vê na realidade. A rotação tridimensional é pegar uma caixa e rodar. Para eu conseguir descrever matematicamente esse negócio, eu não posso descrever só com I e J. Eu preciso do I, o J e o K. Então foi com a intenção de modelar a realidade que você é obrigado a fazer as coisas assim. Tá certo? Então essa acho que é a melhor resposta que eu posso te dar. Essa estrutura algébrica é a estrutura que vai fazer com que esses objetos novos que a gente está introduzindo descrevam a realidade. Certo? É o modelo da realidade. Mas talvez depois que a gente entender um pouco a estrutura, a gente possa voltar a essa conversa de novo. E eu posso pensar um pouco mais se eu consigo introduzir esse produto de uma maneira melhor. Certo? Porque vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que dizer que I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Só isso. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente acabou, né? O que eu vou mostrar para vocês é que quando você faz essa extensão daqui para cá, essa função ela não é mais uma função de RR. Então ela não tem um gráfico tão simples assim. Ela passa a ser uma função de R2 em R2. Certo? Aí você pode se perguntar, agora, quando você anda no plano complexo, o valor dela anda. Da mesma forma que quando você anda na reta real, o valor dela anda, tá vendo? Só que agora a gente pode andar para cá também. Porque o seu x agora tem duas componentes, é o A e o B. Então eu posso andar para cá e eu posso andar para cá. E o que você vai ver é que quando você andar para cá, uma hora esse negócio vai cortar o zero.
Só que você está dando uma direção nova. É como se você estivesse vendo só um corte da função complexa, quando você vê a função real. Então, quando a gente faz a extensão dos complexos, muda completamente e essa ideia desse gráfico, desse diferencial, não é mais isso. Pensa o seguinte, eu estou aqui, eu estou no mínimo, significa que x é igual a zero, certo? Eu estou aqui no x igual a zero. Se eu começar a andar para cá, significa que o meu x ele é assim, ó. Se eu estou andando para cá, o meu z ele vai ser zero no A e o b vai começar a aumentar. Só que isso aqui, quando eu pegar o quadrado, o b vai aumentar e, esse cara aqui começa a aumentar negativamente. Tá vendo? Se o A for zero, aqui é zero, tá vendo? Eu vou fazer com mais detalhes isso aqui, mas como o nosso tempo acabou, estou só querendo te explicar aqui. Então vai ser 0 menos b quadrado e aqui vai ser 2a mais b. Só que quando eu somar com 1, vai ficar assim, ó. Vai ficar z ao quadrado mais 1, nessa linha aqui, vai ser igual a 1 menos b ao quadrado e 0. Né? Porque 1 vai passar a ser 0. Aí nessa linha aqui, quando eu for aumentando b, ou seja, quando eu for andando para cá, a nossa parábola ela vai descendo aqui, né? Ela vai ficando cada vez mais assim, ó. Mas agora você tem que pensar que ela está saindo do quadro, tá? Até uma hora que ela vai tocar o 0 aqui. Que é quando b for igual a 1. E aí que dá a raiz complexa aí. E aí, justamente, é um novo ponto no seu domínio que dá a solução, porque isso aqui vai ser igual a 0 somente nesse ponto aqui. Mas se você fosse andar para o fundo do quadro, você ia encontrar um valor lá também que vai dar 0. Quando o seu b for aumentando negativamente, ou seja, você pega essa parábola aqui, né? Quando você anda para fora do quadro, ela vai descendo aqui, ó. E quando você anda para lá, ela vai descendo também. Até o ponto tocar no 0 aqui no b igual a 1, ou no 0 quando tocar no b igual a menos 1, que é isso aqui. Isso aqui, ó, é x igual a 0 mais ou menos 1. Mas a gente vai voltar com isso aqui, porque isso aqui é bastante importante. A gente vai fazer um pouco de análise complexa também.